da lei trabalhista. Liguei para a Benedita falou, vamos fazer um projeto de lei, vamos fazer um defeso da cultura. E aí começamos a construir o projeto. No dia 13, às 8h30 da noite, Célio Turino me liga, me diz o seguinte, fiz um projeto, na época que eu estava me candidatando a vereador pelo PSOL, em 2018, e eu fiz um projeto fundamentado no Renda Básica do Suplicy, para a gente fazer alguma coisa para a cultura. E como você está na comissão, eu gostaria que você conduzisse esse processo. Pois bem, como era um programa do PSOL, porque era um vereador do PSOL, eu liguei para o PSOL, nós temos uma ótima relação, e falei, olha, eu estou com esse projeto aqui, eu já estou fazendo, eu quero saber o que vocês vão fazer, se vocês vão fazer um projeto ou se a gente faz um projeto junto. O PSOL imediatamente disse, nós vamos acompanhar a Benedita. E aí foi assim sucessivamente. Passado esse tempo, né, o Célio Turino criou o grupo, e esse grupo acabou que se transformou em 2 projetos. Por quê? Nós compreendíamos que que pelo setor cultural ter sido tão agredido, violentado e tão criminalizado, né, durante todo o período que nós, tanto das eleições como pós o governo, já com 1 ano de experiência do governo Bolsonaro, enfrentando diretamente lá na Comissão de Cultura, nós pensamos em fazer um projeto mais legalista, ou seja, que ele fosse vinculado a leis vigentes, que ele não dispusesse de pedir dinheiro para nenhum setor, mas que trabalhasse dentro das medidas da própria cultura e dos orçamentos previstos. Também sabíamos que superávit não tinha sido usado, que a execução da Secretaria Especial de Cultura, a partir de 2017, 18, não chegou a mais de... Assim, até 18, eu acho que não chegou a mais de 50%. Em 2019, ficou entre 17% e 23%. A gente não sabe dizer o valor, porque muita coisa foi repassada para os estados, por exemplo, para vocês terem ideia que coisa maluca. Mas não foi executada. Eu acho que talvez o Fabiano depois possa até me orientar também, que eu não sei. Nós acordamos um remanejamento de orçamento da Comissão de Cultura de Emenda de Comissão para os editais da Funarte, inclusive, que previa a dança e todos os outros setores, mas foi aquele período que o Alvim surtou, que achando que era Goebbels, e acabou que eu não sei com esses editais. Então, os recursos que nós conseguimos, conversamos com o governo, pedimos para ser encaminhados os recursos, a deputada Benedita, como presidente, fez o alinhamento, ligou para o Onyx, ligou para o Guedes, ligou para todo mundo, falamos com o Terra, nos reunimos com todos os secretários, fizemos um acordo para que fosse feito o pagamento dos pontos de cultura e tudo mais. Resumindo, o dinheiro foi para a conta, mas a reverenda Jane não autorizou o uso desses recursos. E alguns editais eu não sei que fim tomou, porque depois tudo começou uma loucura, e está uma loucura até hoje, né? Nós não paramos 1 minuto, é 24 horas trabalhando, porque o governo também não para de medidas provisórias. Cada passo que a gente avança em voto, eles no dia seguinte publicam uma medida provisória. E aí nós analisamos a medida provisória e novamente incluímos as coisas que nós estamos lutando para todo o setor cultural. Pois bem, fizemos esse projeto, né? Ele é um projeto que ele previa, por exemplo, quando você fala repasse para o Cultura Viva, né? Cada estado e município tem a sua legislação. A do governo federal era 5 mil durante 12 meses, porém seria vinculado a uma lei de emergência. Então, o valor para os espaços culturais seriam até 5 mil reais, porque já previa uma legislação do Cultura Viva, por exemplo. Na época não existia orçamento de guerra, é importante vocês saberem disso, né? Então, o orçamento de guerra possibilitou você criar novos gastos para a União. Antes não tínhamos isso. Então, nós tínhamos que seguir um orçamento vigente, né? Porque o que nós ouvimos é que não tinha. O projeto 1075, ele foi criado com 6 comissões legislativas, inclusive a equipe de base do Rodrigo Maia, e eles, na ocasião, falaram que estava sendo estudado um possível orçamento de guerra e que o projeto 1075 ele caberia em todas as medidas que o governo fizesse, caberia o projeto 1075. Pois bem, seguimos, acabou que fizemos o projeto. Quando a deputada Jandira... Assim, a Jandira, como vocês sabem, tem um histórico riquíssimo na cultura brasileira, né? A Benedita sempre teve um princípio mais com assistência social e direitos humanos.
E a deputada Jandira disse, não, eu vou ter que relatar, vamos se mexer. Na ocasião, Benedita teve 2 perdas, né? Como vocês sabem, ela perdeu a irmã mais velha e 18 dias depois, o filho dessa irmã. Ambos estavam doentes, mas pegaram Covid e vieram a falecer porque não resistiram com a insuficiência respiratória e o problema de saúde que já havia. Então, a Benedita ficou meio fora nesse período e nós ficamos tocando a organização e tudo mais, recebendo vocês. Eu falei muito com a Marluce, né, Marluce? Todo esse tempo a gente conversou com todo o Brasil. Eu falei, gente, eu não sei dizer quantas pessoas, mas eu falo assim, o meu celular é todo dia. E aí eu fui trabalhando e fui dando retorno para as pessoas. No dia 26 de março, protocolamos o projeto e depois, sucessivamente, os demais parlamentares publicaram seus projetos. A ideia era que fosse um projeto só, porque ele teria mais força, mesmo sabendo que faz parte da prática legislativa o apensamento, ou seja, une-se todos os projetos de um mesmo tema, para que você possa construir a melhoria da redação do projeto que é primeiro protocolado. Esse é um mérito. Então, nós pensamos o projeto da seguinte maneira. Primeiro, na época não existia também discussão sobre financiamento e micro e pequena empresa. A gente sabia da instrução normativa número 5 de 2020 da Secretaria Especial de Cultura, que previa para os projetos aprovados com patrocínio prazos maiores. Então, a gente construiu uma possibilidade de que todos os acordos e todos os projetos que tivessem vínculo federal pudessem ter um novo plano de trabalho, uma nova prestação de contas com prazos de até 1 ano, possibilitando que vocês recebessem, por exemplo, quem faz roteiro, quem escreve, né, quem pinta. Existem atividades que são possíveis você desenvolver estando com distanciamento social, outras não. E a partir daí nós pensamos em diversas medidas. Primeiro, o desbloqueio de vetos e emendas para que houvesse a execução obrigatória do Fundo Nacional de Cultura aos projetos que já estavam previstos, inclusive os editais, como vocês sabem, que a Funarte sempre lançou. O repasse do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios, para que tivessem o aporte seguindo o Sistema Nacional de Cultura, que é que o mecanismo, para vocês entenderem rapidamente. Por exemplo, o Rio de Janeiro destinou 20 milhões para editais, o governo federal dá 40 milhões. Então, quer dizer, é o dobro do valor que o Estado concede. E esses valores variam entre 0,5% a 2,5%. Os municípios têm, digamos que uma linha menor. Pensamos para os espaços, o desbloqueio de emendas para equipamentos e manutenção, prevendo um decreto que possibilitasse as medidas e prestações de contas para após o período da pandemia, possibilitando que os espaços tivessem dentro da ementa da LOA, que é manutenção de espaços, equipamentos culturais, prevê uma medida emergencial. O Cultura Viva, com o dinheiro que já tem, seria destinado, ou seja, liberado o dinheiro para todo mundo do Cultura Viva, estados e municípios, que já tem todo um programa, quer dizer, todo mundo receberia também, e uma renda mínima aos profissionais, que era de um salário mínimo. Né? Aí, nesses estudos do projeto, para vocês entenderem também, nós pensamos primeiro num fundo emergencial, depois numa renda emergencial. E o projeto 1075 ele acabou saindo como complementação de renda, porque seria possível, por exemplo, que os estados e municípios pudessem fazer editais e fazer uma complementação de recursos. Por exemplo, existem em Campinas, dá R$420, já para os artistas. Você poderia complementar através de um edital, por exemplo, somando até um salário mínimo. Com o andar da carruagem, a deputada Jandira fez o substitutivo, e o primeiro substitutivo, eu confesso que nos assustou bastante, porque previa o recurso direto da Secretaria Especial de Cultura. Naquela ocasião, exatamente um dia depois daquela trágica entrevista da Regina Duarte, acho que todos nós ficamos em choque com aquilo. E nós sabemos que se o governo federal, sem um prazo e sem compromisso de repasse, ele não vai repassar esse dinheiro esse ano. Né? Por mais que exista uma lei, quer dizer, nós estamos tendo que tomar medidas, praticamente a gestão hoje é toda por denúncias, né? Às vezes saem 28 denúncias por semana
de ausência de cumprimento do governo federal. Então, como estados e municípios estavam junto conosco, construindo o projeto, e eu particularmente tive algumas reuniões, tanto com o Fórum de Secretários e Prefeituras, como com o Fórum de Secretários e Dirigentes. E aí nós acordamos o seguinte, que utilizando os mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, que já tem legislação vigente, que já existe a pactuação federativa garantida na Constituição Federal, que seria mais fácil a gente fazer via estados, porque é muito mais fácil para vocês cobrarem do prefeito e do governador do que virem aqui para a gente ficar brigando com o Bolsonaro, com o Guedes e com o Onyx, e com o novo secretário especial de Cultura, que a gente não sabe se vai ser o Mário Frias ou não. Então, assim, porque aqui eles são blindados. Então, o que foi pensado como um todo? Vamos descentralizar e a gente organiza a briga nas localidades. E acabou que o projeto se transformou nesse último substitutivo. Nós acompanhamos, na verdade, existiu o grupo de convergência, que era quem compilou os 6 projetos de lei, muitos, inclusive, que vinculavam o fundo todinho para a medida de emergência sem cumprir as emendas da LOA. Nós somos contra isso. E conseguimos, então, chegar num consenso, né? Cada vez que o grupo trazia o substitutivo, existia um grupo técnico legislativo do qual eu estava coordenando, a pedido da deputada Benedita, e nós, junto, inclusive, com a liderança do Senado, esse projeto está alinhado com a liderança do Senado, ele foi pensado para as 2 casas, ele foi pensado para ser aprovado, ele foi pensado para que a gente conseguisse dar um retorno para vocês o quanto antes. E assim foi feito. Acho que nós conseguimos avançar muito. Não conseguimos, no acordo com o governo, nós tivemos que incluir aquele limite de 28 mil em 2018, não queríamos, mas o governo garantiu que se nós mantivéssemos, eram 3 itens que eles pediram. A renda mínima de R$600, que fosse né, vinculado à lei de emergência, não até dezembro, como estava previsto, que como os espaços iriam ganhar um recurso que não teria como fazer acordo com as concessionárias de prestadoras de serviço de água, luz e internet, como nós gostaríamos, e a questão de incluir o inciso 5º no artigo 6º, que trata especificamente do limite do valor que você recebeu até 2018. Nós achamos, sinceramente, gente, que comparado ao que o governo, né, o local que ele nos coloca, foi um bom acordo. Né? E com garantias de que haverá sanção presidencial, sim, porque existem 2 bilhões e 900 milhões de superávit, existem 100 milhões que não está contingenciado do Fundo Nacional de Cultura, existem as emendas que estão vetadas, mas que nós estamos negociando o desbloqueio dessas emendas, e também a possibilidade de liberar o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um outro assunto também que eu já vou colocar, porque foi comprovado que esse ano o Brasil era para ter lançado 70 filmes, entre séries e filmes. E não foi feito porque o dinheiro não foi liberado, os 875 milhões desde o ano passado. E nós queremos saber quem é que vai pagar esse prejuízo, né? Porque o setor está prejudicado. E nós sabemos que se o audiovisual funciona, né, todas as áreas do setor acabam trabalhando de alguma forma. Eu, particularmente, fiz filme, contratei poeta, contratei dançarina. O último filme que eu fiz foi o Zé Rodrigues, o fabuloso Zé Rodrigues, em 2018. Eu sou produtora cultural também e trabalho com produção também. E aí, bom, o projeto agora, o acordo, gente, ele está para que não haja emendas. Vocês podem perceber, quem acompanhou a votação, o projeto, foram inclusas emendas, mas o próprio presidente da mesa já disse que havia um acordo e que todas elas seriam retiradas. Então, não tiveram emendas para que o projeto passe já em acordo com o governo, dentro desses 3 quesitos que a gente teve que flexibilizar um pouco, mas permanece a renda básica, o valor para os espaços, o financiamento, os prazos, mecanismos para quem tem empresas maiores, que precisa fazer uma negociação de débitos, tudo isso está previsto e já está sendo estudado pela Casa Civil, que isso eu estou acompanhando de perto. Ontem até eu comentei com a Marluce que após a aprovação do projeto, nós que somos técnicos, a gente revisa todas as leis, a vigência, se houve alteração,
para que a hora que o projeto for sancionado, não tenha um problema e possa ser passado para vocês. Agora eu vou para o último item, que é o pós. Bom, só eu vou fazer um comentário assim curto, só o que nós esperamos depois desse processo para vocês entenderem o Cris, mecanismo. uns 3 a 5 minutos, tá? Para a gente abrir, para poder o pessoal perguntar também. Tá, rapidamente. Então, agora, gente, o projeto vai para o Senado. Aprovando no Senado, se nenhum senador mudar nada, porque se mudar um item, volta para a Câmara. Então, do Senado, ele vai para a sanção presidencial. E o projeto prevê que em 15 dias o recurso seja passado para estados e municípios. Eu já tenho o valor do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um valor estimado em 104 milhões e 70 mil. E a capital, 48 milhões e 600 mil reais, tá? Dentro do cálculo que foi previsto no projeto. Nós fizemos um relatório do projeto, ele está sendo formatado, depois, Marlúcia, eu também te encaminho para você distribuir para o pessoal o relatório com os principais pontos. Indo para a sanção presidencial, o que nós sugerimos junto ao governo, o acordo é que seja feito via pactuação federativa, porque já existe esse acordo, os estados e municípios começam a receber agora, essa semana, o que foi acordado de 60 bilhões também, então vai via estados e municípios, e dos estados para os municípios. E agora é por aí, eu fico aqui à disposição de vocês. Tá, só o que eu acho que a gente fica aqui muito se perguntando, né, Cris? Eu acho que todo mundo aqui é da dança, muitas pessoas têm companhias de danças, escolas de danças, espaços culturais, e lógico, está todo mundo muito preocupado porque a gente sabe como é essa questão de verba pública, e aí acho que todos nós concordamos com isso. O dinheiro chega, é uma grande... A gente entende que, de qualquer maneira, é importante, porque vai movimentar um mercado que estava na seca. Então, de alguma maneira, a gente está regando esse mercado independente de onde chega. Mas, efetivamente, eu acho que eu vou levantar uma pergunta que muita gente está me fazendo. Lógico que vão ter os editais, né, dentro do... Mas como acompanhar... E aí, Fabiano, se quiser também fazer uma pergunta, mas assim, como acompanhar essa distribuição fundo a fundo, como está mais presente, se é possível, nós, sindicato, porque quando eu falo sindicato, sou eu e a Beth não, gente, é todo mundo. A gente tentar fazer uma comissão mista, né, Beth? A gente até falou disso. E como a gente pode, dentro das comissões de cultura... E aí eu preciso muito da ajuda de vocês, porque não adianta a gente fazer essa luta toda e ficar assim, batendo, mandando e-mail, e numa hora o dinheiro não chega nas companhias, nos espaços, principalmente na dança, porque a gente sempre acha que a dança é a que acaba ficando com a menor fatia, isso é verdadeiro. Eu estou aqui, Renato Vieira, Sueli Guerra, né? Carlos Fontinelli, todo mundo tem companhia de dança. Então a gente quer muito que acabe isso, entendeu? Pelo menos aqui no estado do Rio, a gente vai fazer a confusão para isso acontecer. E aí, se vocês puderem ajudar aqui os universitários, é para isso que a gente está aqui, é para ouvir vocês. Se alguém quiser fazer pergunta, gente, tem uma caixinha aqui embaixo, ó, bate-papo. Escreve aqui, ó, eu. Vamos lá. Então, Fabiano, Cris, quem quer... Eu vou deixar as pessoas se pronunciarem e aí depois eu respondo. Ok. Tem que atualizar o bate-papo pela anfitriã, tá? Tá desativado. Não dá para falar não, porque não está dando para me escrever, que eu estou com problema na vista. Oi, gente! Oi, Dani, tudo bem? O que eu gostaria de saber é o seguinte: quais são os critérios para que as pessoas recebam este valor? Primeira pergunta, assim, tem a companhia. A companhia tem que existir desde quando? Vão existir esses critérios para que as pessoas sejam selecionadas? Porque senão pode ter gente querendo criar uma companhia de dança agora. Os espaços têm um critério? Porque eu acho não. Se tiver, quem vai estabelecer isso?
Como a gente vai saber? Isso já tem ou tem que aguardar? Vocês teriam uma resposta disso? Vocês querem Mais que eu alguém, responda gente? agora ou mais alguém, Não, né? eu acho que a gente pode fazer assim umas 3 ou 4 perguntas. Tá. Mais alguém quer fazer? Márcia? Eu Levantou o queria, dedinho. eu queria me Renato, inscrever. fala. Queria me inscrever. Fabiano, pode falar. Queria me inscrever. Bom, primeiro queria saudar Beth Spinelli, Marluce, sindicato, a importância de nós termos uma reunião como essa. Cris, companheira de longa data, nós participamos ativamente durante os colegiados setoriais. Esse ano, inclusive, faz 10 anos, né, que nós temos, e é uma coisa a se pensar, inclusive, né, porque a questão do Plano Nacional de Cultura, ele tinha uma vigência de 10 anos, nós temos ainda muitos desafios nos próximos 10 anos. Queria primeiro saudar e dizer da importância de uma reunião como essa. É muito gratificante poder ter uma explanação dessa tão elucidativa, assim, Cris, e te agradeço muito colocar todo esse histórico, dizer que cada vez mais, para mim, fica claro, né, a informalidade do nosso fazer artístico, né? A gente, infelizmente, e aí é importante, como é importante a gente ter também associações, sindicatos, possibilidades de representação. Isso nos dá, inclusive, a possibilidade de nós levantarmos números, que é uma grande questão que ainda os parlamentares... Nesse momento, eu tenho feito muitas possibilidades de dar parecer para os projetos de lei que vêm, né, no caso do Congresso, que vem para nós, e a gente tem que dar os pareceres de projetos de lei. E então, nesse momento, eu vejo que o PL 1075 ele é extremamente importante, né? Nesse primeiro momento, a aprovação na Câmara, depois Senado, depois sancionar pelo presidente. Mas, para mim, também é importante essa questão da distribuição, né? Eu entendo que deveria ser a Funarte a entidade responsável pela distribuição dessa verba nacional, por ser uma entidade do executivo, né? E que a responsável pelas leis, pela execução do orçamento da área da cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a falta de uma representatividade nesse momento faz com que a gente esteja num segundo momento, né? Não esteja tão bem representada e tenha também essa temeridade de que esse dinheiro vá chegar na área finalística, digamos assim, em quem precisa, né? Então, isso é uma questão que, para mim, é muito latente. A gente já teve uma série de questões que diziam respeito aos pontos de cultura. Muitas vezes o orçamento ia e não chegava e aonde a gente precisava que esse dinheiro chegasse. Então, 1 minuto, mim, Fabiana. Desculpa, só para concluir. Para mim, a grande questão, assim, a gente tem um cadastro nacional da dança, por exemplo, por meio da Funarte, que tem 5.100 grupos, companhias e artistas cadastrados. E eu penso que, quando a gente pensar Rio de Janeiro especificamente, o artista, bailarino, dançarino de rua, lá de Itaperuna, será que vai chegar esse dinheiro na pessoa onde tem que chegar, né? Nos lugares mais longínquos, fora dos grandes eixos? É isso. E assim no Brasil todo. Obrigado. Ok. Vamos deixar o Carlinhos Fontinelli, que está com a mão levantada, perguntar, né? Aí eu estou botando sempre 3 minutos, gente, para cada um, porque aí dá tempo da pessoa explicar qual é a pergunta, né? E se colocar. E aí, Cris, a gente para esse bloco e você está anotando, a gente abre para um próximo, tá bom? Pode ser assim, galera? Então, vai lá, Carlinhos, contigo. Pode. Olá, gente, boa noite, tudo bem, Cris? Primeiramente, vou falar rapidinho. Eu vou só complementar, porque era mais ou menos até o que eu ia falar, o Fabiano falou muito bem. Porque eu acho que, assim, nós da dança, a gente tem uns setores muito fundamentados. Eu vou falar da dança que eu conheço mais. Temos as companhias de dança, que têm já uma trajetória muito conceituada, mas mesmo assim ainda não tem a estabilidade de uma manutenção completa, vive de cachês, vive de experiência, vive de venda de espetáculos.
Temos outra parte são os profissionais informais, né? Que são os profissionais que, na verdade, não têm um vínculo com alguma instituição ou algo assim. E tem os profissionais que ainda são, digamos que, iniciando uma carreira, que estão muito ali dentro dos festivais, dentro das escolas de dança, dos profissionais que estão ainda se inserindo no mercado. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa no edital público, a gente vai podar muitas pessoas, até porque tem gente que não consegue, talvez, se adequar a esse departamento de inscrição, digamos assim. Então, eu penso que, como um fundo que é necessário para as pessoas que precisam, justamente são aquelas pessoas que mais têm dificuldade de chegar até esse dinheiro, como o Fabiano falou, das pessoas que são mais longe das capitais, entender como é que seria essa distribuição, até como o sindicato também falando, tipo assim, de quais são as necessidades específicas para a classe. Eu acho que isso não ficou claro ainda dentro da lei, porque eu acho que quando vai ter uma grande dificuldade dessa distribuição para toda essa grande massa que se divide e subdivide em várias outras divisões. É isso. Beleza. Então, gente, vou fazer o seguinte, a Cris responde agora e a gente começa na sequência com a Márcia, tá, Márcia? Márcia... Oi, gente. Bom, sobre a questão dos critérios dos espaços, tem sim, tá? Eu posso passar para vocês depois aqui. Até foi uma exigência que nós pedimos para colocar, porque já existem todos os editais, eles pedem que haja uma comprovação. E a nossa liderança, a liderança do PT, fez uma pesquisa, porque a gente estava muito preocupado quando saiu aquele primeiro substitutivo do dia 11 de maio, porque ele previa tudo, mas não dava um critério. Então, até foi uma questão que eu pedi para colocar, que foi a questão de ter pelo menos, de ter a finalidade cultural e de ter pelo menos 2 anos de atividades culturais. Porque nós tivemos de igrejas neopentecostais o ano passado, 14 mil igrejas mudaram a finalidade para a área cultural. Então, elas não vão competir com a gente nesse caso, porque precisa de 2 anos e você tem que demonstrar as atividades culturais, tá? Obviamente que vai entrar gospel, vai entrar a biblioteca comunitária, que tem um livro lá, aqueles livros. Inclusive, o pessoal do Pará, né, nos ligou pedindo muito que a gente colocasse os critérios, como os editais funcionam mesmo, porque diz que no Pará foram abertas 600 igrejas que o mentor espiritual é o Olavo de Carvalho. Isso é muito grave, gente. Isso não é uma questão ideológica, porque esse recurso é para vocês, é para o setor cultural, né? Não é para a gente nem fazer fato político, nem para a gente fazer bonito, não é isso. É uma lei emergencial. Então, foram colocados os critérios e um deles é esse. Aí depois eu vou passar para a Marluce. Marluce, eu fiz um relatório que nós estamos formatando, mas eu posso passar para vocês agora, daqui a pouco mesmo eu já passo para a Marluce, que vocês podem ler todos esses critérios direitinho e eu pontuo, Daniela, que eu sei que você não está podendo ler, mas se for o caso a gente dá um jeito de te ajudar, para que você, porque são muitos critérios. Acho que chegam a ser 11 critérios na parte de espaços culturais. Alguém vai ler para mim. Isso. Aí eu acho melhor, daí fica mais pontual, porque ali no edital já diz tudo, tanto para quem vai receber a renda, né, de um salário de R$600, como para os espaços culturais. Bom, gente, como a questão que o Fabiano falou, depois até o Fabiano, eu quero que você fale um pouquinho para nós como é que está essa questão dos editais na Funarte, para você me situar, porque eu acho que o Rio, nesse caso, tendo a Funarte, mesmo assim, sem um gestor que lute pela pasta, a Funarte já tem toda uma política para a dança. E assim, o projeto de lei, Carlos, nós não quisemos amarrar, porque um projeto de lei, considerando toda a realidade do Brasil, a regionalidade, os espaços e a realidade de cada município e estado, nós procuramos deixar a lei mais genérica e solta possível para que estados e municípios pudessem fazer esses mecanismos, tá? Nós não temos o controle, a partir daqui, de como que isso vai se dar de uma certa forma. Não tivemos como botar isso na lei. Mas estamos negociando e conversando com estados e municípios. O que nós imaginamos? Os setores e os estados e municípios que já têm a sua estrutura fundamentada, como é o caso de vocês no Rio de Janeiro, talvez montar uma comissão mesmo
o Marluce, e vocês negociarem, já começar a se reunir imediatamente. Sim, então, só para esclarecer, é por isso que a gente queria a Suliema aqui, porque o Raymond faz parte aqui da Comissão de Cultura e eu acho que, assim, teria que ter uma comissão, mas não pode ser só eu e Beth, entendeu? Porque a gente não vai dar conta de tanta coisa. Então, Carlinhos, algumas pessoas mais, Diego também, o Diego tá aqui na reunião, eu acho. O telefone dele está aqui, que é do Centro Coreográfico. Eu acho que a gente, de alguma maneira, tem que se organizar e tentar fazer essa comissão aqui no município do Rio, né? Pelo menos aqui no município. E aí, a Márcia não é, a Márcia é Maringá. Em cada local a gente tentar montar essa estrutura, e eu acho que se a gente monta uma estrutura, a gente vira exemplo também de que maneira a gente está pensando, porque a imagem que eu tenho desse dinheiro é assim, enchendo a mão de areia na beira da praia e caminhando até o calçadão. Quando chega no calçadão, eu tenho isso e eu fico apavorada, porque eu estou na maior defensora eu sei que essa lei vai vir para dar um respiro, mas a gente efetivamente quer que chegue aos nossos amigos e colegas de profissão, entendeu, Cris? E isso está gerando uma... Eu sei que vocês... Eu vi uma entrevista do Célio Turino e ele falando que um próximo passo é exatamente criar esse relatório que vocês estão criando, e aí, se você disponibilizar, eu posso publicar até na página do sindicato, que eu acho que fica ali para todo mundo ver. Mas, efetivamente, eu acho que esse é o nosso medo. Eu acho assim, agora, na situação assim, dos estados e municípios, eu acho que é muito fundamental. Primeiro, nós já estamos discutindo de fazer uma conferência nacional livre, viu, Fabiano? Para discutir os planos de trabalho de cada setorial e para discutir as metas do Plano Nacional de Cultura. Talvez essa comissão, Marluce, pode já começar a se organizar nacionalmente, o pessoal de dança. Eu vou fazer isso com todos os setoriais, começando com vocês hoje. Acho que é importante falar em dezembro, nós tivemos em Niterói, foi a última reunião da Comissão de Cultura. Não foi em dezembro, foi no dia 29 de novembro. Nós ficamos até o dia 3 de dezembro, mas foi no dia 29. Tivemos uma reunião com diversos secretários, inclusive de cultura do Estado, e combinamos a gente esse ano organizar uma conferência de cultura exatamente por esses pontos, independente do governo federal, porque vocês precisam ter respostas, né? A sociedade precisa e os setores precisam. Então, a mobilização é fundamental. Acho que nesse ponto, que de repente pode ajudar vocês, cria uma comissão, cria um mecanismo. Provavelmente no Rio de Janeiro, o que foi discutido pelos estados, que eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso, que tudo são perspectivas e possibilidades, que os municípios que já possuem leis, espaços, equipamentos culturais e mecanismos de repasse, que eles fizessem esse cadastro desses espaços e eles tivessem e fizessem editais, tanto territoriais como setoriais, tá? Com critérios, eu acho que seria fundamental. Nada, pode falar. Não, só para não querendo te atropelar, já te atropelando, assim. Fala. Porque a gente tem um cadastramento nacional da dança. É importante falar isso, sabe? Sim. E esse cadastro foi um cadastro espontâneo. A gente tem do Brasil todo. É claro que acho que tem que atualizar, mas é importante, é um cadastro que ele é referência, sabe? Sim. Então, a gente poder, que ele serve inclusive de instrumento de consulta, com pessoas, grupos, companhias, artistas, iluminadores, enfim, toda a cadeia produtiva da área da dança. Que massa. E ele está disponível, isso, na página da FUNAD, foi um trabalho de longo prazo e que poderá também servir como instrumento de consulta. Então, eu acho que no caso de vocês, ótimo, Fabiano, saber disso, Marluce, porque isso já é um alento. Eu acho que se faz necessário uma reunião com as duas secretarias. Se vocês quiserem fazer um convite para a deputada Benedita acompanhar ou mediar essa reunião, eu posso orientá-la, posso estar junto também com ela. Façam um convite para fazer esse alinhamento. De repente, Fabiano, amplia para os outros setores e os cadastros que vocês têm no Rio de Janeiro. Porque estando a deputada Benedita aí no Rio, ela tem uma ótima relação, né, com o Raymond e com os demais parlamentares. Todas as vezes que eu precisei de informações no Estado e na Prefeitura, eu fui muito bem recebida, fui muito bem atendida. Então, eu acho que se vocês já têm esse cadastro, ótimo,
né? Talvez já pensar agora como resolver isso, apresentar isso para secretarias de cultura e já começar a pensar como que vocês sugeririam esse repasse. Né? Eu acho que, de repente, as companhias teriam que fazer, talvez, uma atualização, pegar os critérios que estão na lei e já começar a estruturar isso, Fabiano. Você aí você na Funarte, que você já tem toda essa estrutura, tem cadastro, o que não é uma realidade dos demais setores. O Diego Dantas é o nosso diretor artístico do Centro Coreográfico. Tá. Então, acho que também pode, porque assim, aqui no Rio a gente tem o Fabiano Carneiro e o Diego Dantas, que eu acho que se a gente juntasse mais ao gabinete do Raymond e tentasse marcar uma reunião com as duas secretarias, e a gente, como sindicato, uma comissão que saísse dali, eu acho que a gente estaria cercando de todos os lados. Eu e a Beth, a gente está se metendo em mais uma confusão, que é uma associação das escolas de dança, que a gente não tem muito o que fazer. Então, essa associação, a gente também faria um link, porque, de alguma maneira, a gente entende que essas pequenas e médias empresas também querem entender como seriam esses financiamentos ou prorrogação de prazo de coisas, enfim, tudo que consta na lei e aonde pode ser atendido. Mas eu acho que, assim, enquanto sindicatos, a gente tem uma vertente muito grande na dança, sabe? A gente tem vários setores muito específicos, mas eu acho que essas pessoas podem ajudar muito. Diego, me ajuda, vai. E assim, ó, só para colocar... Oi, Diego, fale. Se você quiser falar, eu posso falar depois de você, sem nenhum problema. Então, eu só gostaria de fazer... Diga. Boa noite a todo mundo. Fala, querida, pode falar. Colocar o seguinte, um dos critérios, inclusive, Daniela, que é bacana, é o seguinte: quem vai receber o valor é o responsável legal pelo espaço cultural, o que não impossibilita de todos os outros terem a renda. Vocês podem se cadastrar para ter a renda, tá? Que é pouco, mas é uma renda, né? A gente sabe que não é... Nós gostaríamos que fosse um salário mínimo, mas não foi possível negociar desta forma com o governo. Nós optamos por oferecer R$600 e todas as outras possibilidades do que ter que excluir a renda do projeto de lei. Então, eu acho que é importante saber disso, que pelo critério, uma pessoa responsável legal pela instituição, comprovadamente, aí tem os critérios, e todos os outros demais que trabalham, inclusive aqueles profissionais que trabalham para o local, também poderão ter essa renda durante o período da pandemia. Sua vez, Diego. Tá, obrigado. Eu só vou pontuar aqui que o Eurico, ele é responsável pela dança no Saté de Minas. Então, a gente está com Márcia lá de Maringá, e que a gente também tem um outro grupo que é Políticas Públicas da Dança Nacional. Então, eu acho que a gente fazendo isso, Eurico e Márcia, já é uma incubadora do que a gente está pensando aqui no Rio, e a gente pensar lá maior, mas é uma forma da gente organizar, que essa nossa categoria é muito bagunçada, minha gente. Vamos seguir. São muitas expressões, né, Marluce? E aí eu quero corroborar aí a fala do Carlos Fontinelli, porque aqui no Rio a gente vive uma realidade, vou falar um pouco do alcance da comunicação, né? Porque a gente vive uma realidade de acesso à televisão, internet, mas a gente sabe que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, ainda assim tem muitos territórios que esse tipo de comunicação não chega, não alcança. E com territórios que têm diversas expressões, associações e formas de produção de arte, de dança, de teatro, de todas as linguagens, com profissionais e que são importantíssimos para o desenvolvimento do nosso setor, né? Se a gente for olhar para a realidade das comunidades, por exemplo, das favelas, a gente talvez perceba aí um não entendimento e até uma possibilidade. A gente tem que se juntar aí realmente com comissão para talvez entender como alcançar esse público, como alcançar porque nos interessa também que o alcance seja grande, não é, Cris? Que a gente também, dentro da lógica do sistema, fortaleça o sistema, né, Fabiano? Fortaleça a Funarte, fortaleça as instituições, os fazedores, as instituições, as escolas, enfim,
todo mundo que tiver aí nessa abrangência da lei, né, que a lei for abraçar, e fazer com que essa possibilidade, ao menos desse cadastro, desse registro, chegue a todos. Agora, como o recurso vai chegar, a gente precisa entender qual será a metodologia adotada, né? Se vai ser via cadastro, se vai ser via edital. Peço desculpa chegar atrasado na reunião, mas é importante deixar claro que temos muitas companhias de dança, companhias novas, companhias tradicionais, renomadas, todo mundo na mesma, ferrado, todo mundo vivenciando a calamidade já há muitos anos, mas também temos outras instâncias que são vinculadas ou não a projetos sociais, a outras formas de organização social, que também produzem arte, que também profissionalizam pessoas, que também formam plateias. Então, são importantes serem alcançadas por essa política pública, né? Que é esse pensamento sistêmico do Sistema Nacional de Cultura. A cidade do Rio de Janeiro aderiu ao sistema agora em janeiro, saiu hoje o decreto de lei assinado pelo prefeito. Então, dentro da construção, precisa de fato conversar com a Secretaria Municipal de Cultura e também com a Secretaria Estadual de Cultura para entender como esses entes, né, que são do sistema, integram o CPF, organizaram também seus cadastros. Nos últimos anos, tiveram políticas de território, ações locais, diversos mecanismos da política pública via edital, diversas formas de fomento que alcançaram e contemplaram, para além dos outros editais, em que as companhias disputavam com mais frequência, mas tiveram outras políticas também que mapearam iniciativas num escopo de um território maior da cidade, né? Então, acho que é importante também esse diálogo com os entes para que a gente some aí com esse cadastro grande da Funarte, com o cadastro das secretarias e com essas associações que estão se disponibilizando a contribuir, a trazer seus mailings, seus leads de contatos para essa construção. Ok. Márcia, você quer falar alguma coisa? Você levantou o dedinho aqui umas 2 vezes. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Márcia Ângeli, sou fundadora do Juntos pela Dança Brasil, um movimento que eu estou com o prazer de ter a nossa querida Marluce e o nosso querido Eurico dentro de políticas culturais, onde eu vou aprender muito e estou aprendendo com vocês. Sou muito crua, moro em Maringá, no Paraná, onde que parece que todo esse conhecimento faz uma curva e vai para um outro lugar. Então, eu sou um bebê no meio de vocês e, humildemente, não tenho vergonha nenhuma de falar qualquer bobagem, porque ninguém nasce sabendo e eu preciso aprender com vocês, ok? Então, por exemplo, o Fabiano, ele colocou aqui que tem um cadastro de dançarinos. Nunca ouvi falar sobre isso. Não só eu, como acho que o Paraná inteiro. Então, acho que uma coisa tá muito, uma realidade totalmente diferente. Tanto é que quando eu fundei esse movimento, eu fundei justamente, até mandei acho que um vídeo para a Marluce, queremos ter voz, porque nós não temos voz, não chega o conhecimento até nós. Isso é muito sério. O sul do país não chega, fica muito colocado no Rio e Minas Gerais. Paraná, excludente completamente. Então, eu fiz um cadastro, Fabiano. Então, eu fiz um cadastro, inclusive as pessoas estão se cadastrando. Falei com a Marluce, eu montei um grupo onde que era 14h, eu comecei com um grupo 21h não tinha mais lugar no meu WhatsApp. Montamos um Telegram, e o Telegram já tem 300 pessoas. Montamos um Instagram que tem mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 e poucos profissionais que estão nos seguindo. São pessoas como eu, não são pessoas como vocês. São pessoas normais como eu, porque vocês são celebridades, fora da casinha. Estou falando de pessoas reais, do Brasil. Celebridade aqui, Márcia, é tudo fake. Estamos todo mundo no mesmo barco. Mas comentando com vocês, eu tenho algumas questões, vocês vão dar risada e eu falo para vocês, não tem vergonha nenhuma, eu sou a pessoa mais de boa querendo aprender. Beleza, eu entendi muito bem que essa verba vai ter que estar
com uma equipe dentro de cada município para que possa ter um critério, como diz a Daniela, que estava falando qual é o critério, então vai ter que realmente construir um critério. Vocês estão batendo muito em cima dos espaços culturais, sendo grupos e companhias de dança. Eu queria saber aonde que se encontram as escolas de dança. Isso é importante para eu saber, aqui como representante do Juntos pela Dança Brasil, se as escolas de dança, as academias de dança, estão dentro desse espaço cultural, porque todas estão com dúvida. Segundo ponto, sem vergonha nenhuma de perguntar. Lá em Maringá, tem o Conselho de Cultura. Nesse Conselho de Cultura, representando a parte da dança, tinha uma bailarina que talvez vocês ficaram sabendo recentemente, não faz muito tempo, foi logo antes do Covid, ela foi estuprada, teve um assassinato horrível a respeito dela, e ela fazia parte desse conselho. E agora quem está cuidando desse conselho de dança não é ninguém da dança, é uma pessoa do teatro. Então hoje eu vim conversando com meu marido. Ótimo, então o recurso vai vir para Maringá, mas quem vai ficar? Sendo que agora estamos na beira de distribuir uma quantidade de auxílio emergencial para artistas e espaços culturais. Só que agora não dá mais para eles fazerem uma reunião e falar, opa, precisa de ter uma pessoa da dança ali. Não tem. Então, eu queria entender isso, como que se constrói isso. E da mesma forma eu falo, eu queria saber também como a Daniele, que colocou, em relação, lógico, às companhias, mas eu gostaria de saber em relação às academias e escolas de dança. Ok. Rapidinho, quando eu falei, não falei em nome de companhia, Márcia. Eu tenho uma escola de dança, eu nem fui a fundo, e você colocou o que eu queria saber. Então, vai ao encontro. Vai ao encontro. Pois, joia. Estou sentindo o seu coração, então. Então vamos lá. Eu acho que assim, esse espaço é para todos. Então, Cris, você quer responder? A gente faz uma pergunta. Eu acho que como é um item bem específico, Márcia, todos nós aqui aprendemos o tempo inteiro, Márcia. Eu também, quando eu fui para o Legislativo, foi uma aula que eu tive 24 horas para pegar. Assim, rapidamente, bora. Legislativo é muito diferente do executivo, que eu já estava acostumada. Também sou gestora cultural. Aqui em Brasília, eu coordenava a Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, que era do Rio, né? E veio para cá. Também está fechada, falida, uma situação bem degradante. Mas a gente vai aprendendo e vai se organizando. Sim, as escolas de dança, todas as áreas que atuam junto, microempresa, pequena empresa, CNPJ, todo mundo que teve que fechar as portas e que atua com a finalidade cultural dentro dos setoriais previstos, né, que são aqueles 18 setoriais, mais os assentos que estão previstos, que foram colocados em 2016, mas que continua vigente. Todos eles serão atendidos, tá? Na redação do texto da lei. Uma coisa que o Diego colocou, que eu acho super importante, houve um pedido bem profundo para que a gente pudesse também fazer a contrapartida e utilizar as rádios comunitárias para fazer a comunicação junto aos espaços, né? Principalmente as comunidades e os territórios mais afastados. E nós colocamos um texto genérico, porque é o que eu disse para vocês antes, viu, Diego? Nós não colocamos na lei como vai ser o mecanismo dentro dos estados e municípios, porque nós respeitamos a evolução ou não. Tem estados que não têm, e municípios, né? Os estados, 99% já aderiram e a maioria possui espaços culturais, ou alguma política, uma fundação, alguma instituição que trate a cultura, mas não é a realidade dos municípios brasileiros. Eu conversei com municípios aqui no interior também, Márcia, do Rio Grande do Sul e do Paraná, que as prefeituras estão sem ter telefone porque não pagaram a conta e não tem dinheiro para pagar. E a maioria dos espaços de cultura, as escolas de dança também, e também com habilidades circenses, foram as que eu conversei. Eu conversei com em torno de 170 municípios no país, nesses últimos dias, né, entre a votação do projeto e essa semana. E que é uma professora, porque o servidor
pediu licença, e uma professora de uma escola que está cuidando do setor cultural, lazer, esporte, cultura de alguns municípios. Isso é uma realidade brasileira. Então, para a gente não bloquear, nós deixamos abertos para quem tem cadastro e já tem mecanismos mais próximos com comissões ou com grupos tão organizados. Porque, Marlúcia, a dança é organizada assim, você não sabe o que são os outros setores, tá? É muito difícil. Tô brincando, eu fico Ainda tem alfinetando o para poder a Fabiano, gente né, ir Fabiano? mais à frente, porque E eu tem acho que a gente tem muita gente inteligente e Nossa, proativo nisso. sim, mas tipo, cadastro, nada. Vocês têm uma política, né? Tipo, a dança já tem uma política, já tem esse levantamento, você já tem uma estrutura, já estão discutindo, vocês já estão lá na frente. A maioria dos setores não tem isso mesmo. Até porque, por exemplo, as artes plásticas normalmente é uma briga de vaidade, de protagonismo, quer dizer, esquecem, né? Nós nos esquecemos que estamos todos no mesmo barco e que a luta de um é a luta de todos. Então, por isso que esse projeto ficou muito aberto, mas eu acho que existem essas medidas políticas. Vocês têm alguns... só o Só um projeto... minutinho, Cris. Eu abri o bate-papo que estava bloqueado, e aí, se alguém quiser falar ali enquanto a Cris está falando, eu abri lá, estava Tá. travado. Então, acho que quem quiser organizar nos seus municípios, viu, Márcia? Conversar com a equipe aí, já que você já tem essa associação aí. Eu anotei aqui, mas eu não estou achando. Eu vou te passar, Cris, o Juntos pela Isso, Dança. Eu vou te inserir. isso. O Fabiano botou aqui o cadastro da dança, tá, Que Márcia? massa, Tá lá tá? no bate-papo. A Vânia Reis levantou a mão aqui. A Vânia Reis tem um grande festival de dança, ela tem uma escola de dança aqui no Rio também. Vânia. Oi, boa noite, Cris. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Marlúcia, os colegas que estão aí. Eu entrei um pouco atrasada para a reunião, mas já peguei bastante coisa. E o que a Márcia apontou agora é o que nós, diretores de escola, estávamos com uma grande preocupação. E você respondeu muito bem aí para a gente, Cris. Eu tinha entendido nesse primeiro momento, quando a gente estava brigando, né, por esse recurso, que nós teríamos uma fatia desse bolo, sim. Mas a minha pergunta, eu acho que a dúvida de todos nós é como isso vai chegar até a gente, né? Porque a maioria das companhias que já existem e que já fazem parte de vários projetos, já tiveram os seus projetos aprovados. O Fabiano me conhece porque eu perturbava muito o Fabiano, eu fui na Funarte assim, algumas vezes, o Fabiano deve lembrar, e eu brigava muito com ele porque esses projetos de a gente escrever é muito difícil e cai em exigência, e cada vez que eu tentava escrever, aquilo vai desestimulando, porque são tantos os critérios, são tantas as coisas que caem em exigência, e que a gente, por si só, por ser leiga, assim como a Márcia falou, né? Eu não entendo de nada, a gente tem que meter a cara para poder começar a entender. Sim. Assim somos a maioria de nós, que não conseguimos escrever um projeto. Eu paguei uma grana já 2 vezes para uma pessoa escrever e que caiu em exigência, gastei um dinheiro que foi em vão, não aprendi. O Fabiano até uma das vezes me falou de um curso que ia ter para a gente ensinar, né, a fazer os projetos. Então, a minha dúvida é se a gente, quando chegar nessa fase agora já, conseguimos, no Senado foi aprovado, amém, a cultura venceu. Essa distribuição, não sei se vocês falaram isso antes e eu não ouvi. Vamos ter que apresentar um projeto, como vai ser isso, e que projeto e de que maneira, para que a gente possa entrar nessa competitividade de direito para se repartir esse valor, porque não vai dar para todos, vai dar para todos, vai ter um critério que a gente vai ser avaliada por isso. Então, isso me preocupa bastante e eu gostaria de saber. Né? A gente está se organizando para ter essa associação das escolas de dança e vai nascer isso aí, se Deus quiser a gente vai conseguir agora efetivar isso, porque a gente precisa se unir às escolas, né? Porque a gente tem um sindicato que briga pelos bailarinos profissionais, mas esses bailarinos eles vêm de uma escola de dança e a gente acaba ficando sem ter essa união, uma associação para pleitear pelas nossas causas. Então, essa é a minha dúvida. Uma coisa que eu ia fazer uma pergunta aqui, que eu acho que pode, talvez, englobar aí companhias também. Exemplo, tem uma companhia de dança, ela está o tempo inteiro, tem CNPJ, está tudo certo, porque o que a lei prevê é ajuda aos espaços culturais de 3 a 10 mil reais. Esse é retroativo,
né? E tiver essa pandemia. O CNPJ de uma companhia, ele é tido como um espaço cultural? Não, só se ela tiver sede. Não, não. O projeto foi bem aberto. Ele, na verdade, vocês vão ter que, provavelmente, no CNPJ ou no estatuto, comprovar que é a finalidade. É uma finalidade cultural, né? Porque isso, que é um dos setores previstos para todo mundo. Isso, e que teve que suspender as atividades, viu, Vânia? Então, assim, isso é o critério. A porta está fechada, não tem como receber aluno, e esse é o critério do projeto. Eu coloquei aqui, gente, no chat, eu botei uma minuta do relatório que a gente está fazendo, que eu preparei hoje, inclusive, para a nossa liderança do partido lá na Câmara, para todo mundo ter isso aqui no celular. Então, aqui é o projeto de lei. Ele tem um discurso da deputada Benedita, porque ela já faz uma provocação, um apelo aos demais parlamentares, inclusive ao Senado e ao presidente da República. E ali está a lei e os pontos principais do projeto. Então, ele está aqui nesse arquivo, quem quiser baixar. Tá, já estou baixando aqui. Eu já coloquei aqui, nós vamos fazer um outro com formato mais formatado, com card, com mais material de comunicação, mas esse já dá para ser um material de estudo, porque é o meu material de estudo, tá? Ele está só mais bonitinho, tal, porque a gente quer distribuir isso para todo mundo, para vocês poderem se organizar. Okay. Assim, sobre o repasse nos municípios, eu não vou nem, assim, eu acho que depende da sociedade estar organizada mesmo, gente. Eu acho que como vocês têm aí já essa estrutura, é um setor que está organizado. Eu acho que se faz necessário vocês já separar essa documentação, e eu acredito que vai ser um mês para que tudo isso chegue até vocês, né? Eu peguei aqui os valores também para quem chegou agora no Rio de Janeiro, pela divisão do jeito que está o projeto, porque vai ser votado no Senado, há um acordo para não ser mexido em nada, para depois ir para a sanção presidencial, que se tudo der certo a semana que vem, pode ser feita a sanção, porque o presidente se comprometeu em sancionar o projeto. A gente não sabe, o Bolsonaro ele é um pouco de lua, né? A gente tem medo, até porque é o setor cultural, mas existe um acordo com o Congresso Nacional para que isso seja de fato efetivado. Nós fizemos, eu ainda não sei o que vai ser lá na frente o valor disso, mas a gente fez um acordo que ficou bom para os dois lados. Então, a gente acredita que, a partir do momento da sanção do Bolsonaro, ele tem 15 dias para repassar para os estados. O Rio de Janeiro tem 104 milhões e 70 mil. E a capital do Rio de Janeiro, 48 milhões e 600 mil. O Paraná, Márcia, tem 71 milhões para o estado e na capital 20 milhões para distribuir, ou seja, o estado distribuir aos municípios. Eu acho que aí, quem tiver mais organização, né, eu acho que eles vão fazer uma medida de municípios, por tamanho de municípios e de espaços, a gente não sabe. Mas a gente gostaria que vocês se organizassem, porque o que a gente pode fazer é isso, a gente pode chamar o parlamentar, a deputada Benedita pode conversar com o parlamentar do estado de vocês e pedir uma mediação para que haja uma consonância de repasse desse valor. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar mesmo já em movimentar tudo isso e vocês utilizarem esse canal. Eu estou sempre aberta, a Benedita também, né? Nós temos, a bancada do PT ainda é a maior, quer dizer, e nós temos uma boa relação com todos, apesar das agressões internas, né? Esse projeto especificamente, ele tem mais de 111 autores. Vocês vão ver aí no documento que eu coloquei, eu coloco todos os autores, inclusive o PSDB apoiou o projeto unanimemente, né? Então, se precisar de um diálogo, que seja feita uma mediação, que a deputada interceda politicamente com o parlamentar para que haja um atendimento do setor no estado, no município, que tiver mais dificuldade de interlocução com o governo, a gente está aqui para isso, a gente pode ajudar sim e pode fazer essa interlocução. Aqui, nós já pedimos ao governador uma audiência, né? A deputada Érica Cocai já pediu com o secretário de Cultura e com o governador uma audiência, foi aprovada hoje, vai ser dia 3. Então, isso é uma coisa que vocês podem organizar e a gente pode pedir. O Cris, o Renato e o Cleiton querem falar. Queria registrar aqui a presença do Hugo Oliveira, que é nosso diretor também lá do sindicato, parceirão. Então, Renato.
Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim. Primeiro, para dizer que a dança é bem organizada aqui, sim. A Malu estava brincando. Nós somos super organizados e temos duas, assim, tanto a Funarte como o Centro Gráfico, eles são o nosso norte. Quando a gente precisa de qualquer coisa, a gente recorre a esses dois órgãos. Mas a minha pergunta é o seguinte: só basta ter o CNPJ? Porque, por exemplo, eu tenho uma companhia de dança, eu tenho até um lugar, mas eu não pago imposto desde dezembro. A crise veio antes disso, né? A crise já veio há muito tempo. O meu CNPJ está certinho, mas eu não estou pagando nada, nem a conta de luz. Renato, nós também. É verdade. Então, isso é assim, só basta ter o CNPJ ou você tem que comprovar mais alguma coisa? Tá, Mais alguma pergunta? Tá, só deixa o Cleito também falar, porque aí eu acho que o Cleito quer falar. Eu acho que, Cleito, você pode abrir seu som aí? Claro, claro. Na verdade, assim, eu até completando um pouquinho o que o Renato está comentando, eu faço a produção, né, vários projetos culturais, esportivos, sociais, moda, então a gente trabalha com produção em geral. Mas, diretamente na dança, eu trabalho com a Companhia de Balé do Rio de Janeiro, né, da Alice Arja, e a gente, assim, é uma companhia totalmente adimplente com os impostos, tem direitinho CNPJ, trabalha muito com a parte de pautas teatrais, então os nossos bailarinos que estão conosco, eles recebem apenas quando tem pauta, e a gente corre muito dançando o ano inteiro, né? E a gente geralmente consegue fazer um bom espetáculo durante todo o ano. Porém, a gente assim não tem um número de bailarinos registrados, não são empregados da companhia por não ter um subsídio, né, de patrocínio. Então, estão lá registrados direitinho, temos as nossas regras internas, fez lá a bilheteria, divide o percentual, todo mundo feliz e a gente aqui correndo atrás para conseguir mais pauta. Só que eu não sei se nesse PDF que você mandou aqui do projeto de lei, ele já tem mais ou menos uma diretriz para falar para a gente, olha, ok, mais ou menos em um mês, se tudo correr bem, vai ser liberada essa verba de 48 milhões para a capital do Rio, e esse projeto vai estar direcionado, um exemplo, tá? Vai estar diretamente no sindicato, só um exemplo. Ou onde vai estar esse dinheiro e como a gente faz para se enviar documentação, se organizar, preencher lá o requisito direitinho. Tem uma ordem, quem mandar primeiro ou quem merecer mais. Como é que está realmente esse critério? Que eu estou acompanhando todo o papo, estou até salvando para depois dar uma outra escutada, né? A reunião eu estou gravando ela, gente. Eu vou depois tentar ver com o Hugo Oliveira, que está aí, como é que a gente pode disponibilizar ela na reunião, tá? Legal. E aí, como é que está um pouquinho esse critério e esses prazos realmente, efetivamente, para companhias de dança e até completando um pouco a fala do Renato? Olha, Cleiton, eu coloquei aqui o artigo 8º, cita todos os critérios, tá? Renato, o recurso ele é previsto para todas as instituições que estão realmente sem nada. O critério é constar, ter 2 anos e ter na finalidade, seja no estatuto ou no CNPJ, que tenha uma atividade cultural. Aí existem uma série de outros critérios e tem que ter cadastro em alguns, né, tem que estar registrado em alguns dos cadastros que eles colocam. Você já tem cadastro, então tá tudo ok. Aqui no artigo 8º, eu acho bacana vocês darem uma lida nele e já prepararem o material. Eu não sei te dizer prazos, Cleiton. Nós demos para o governo federal 15 dias para o repasse, tá? Porque esse dinheiro, como vocês sabem, já foi dito, ele é da cultura, e ele existe, ele está numa conta, e ele pode ser desbloqueado imediatamente para cobrir os valores desse projeto, tá? Os 3 milhões, eles são para atender essas medidas, sendo que 20% do valor total é específico para editais. Nós também não sabemos como ficou esse critério dos 20%, como que estados e municípios vão fazer.
que é isso, nós não podemos colocar na lei, porque a gente não podia fechar, né? Porque qualquer coisa que a gente fechasse, isso pode ser usado contra os entes federados e contra vocês. Então, nós deixamos aberto para que estados e municípios consigam. Nós estamos trabalhando para que em 30 dias, a contar do dia 26, que foi a aprovação na Câmara, esse recurso esteja com vocês, esteja já nos municípios. E aí, com certeza, vai depender da pressão popular para que esse recurso seja, né, distribuído mais rapidamente. Eu acho que quanto mais organizado o setor, mais fácil de vocês terem esse recurso quanto antes, inclusive para poder sanar as medidas, né, dos espaços e tudo mais. E as pessoas que não têm cadastro, só um pouquinho, Marluce, que você colocou os artistas, não, o projeto ele abrange os trabalhadores informais da cultura, tá? Você, logicamente, vai ter que comprovar a sua atividade, mas ele é para atender os que estão inadimplentes, os que estão informais, quer dizer, ele abrange toda essa especificidade do setor cultural pela própria profissão, que é um tanto sazonal, depende de critérios, de aglomerações, então ele tem esse perfil. Mas eu recomendo realmente vocês se organizarem e utilizarem essa possibilidade política da gente fazer uma interlocução entre os atores locais com vocês para ajudar. Só alguém mais quer fazer alguma pergunta? Márcia? Em relação ao cadastro, Cris, vocês estão falando do cadastro da Funarte. Porque eu estou falando, porque nós estamos organizando pelo Juntos pelo Brasil, de Dança pelo Brasil, nós estamos organizando um cadastro. Está ocorrendo um cadastro. Eu não sei quantos cadastrados nós já temos na dança, porque nós estávamos caminhando sempre com o objetivo, até comentei com a Marluce, é um conselho, a Marluce? Não. Então eu falei, Marluce está indo mais para uma associação, né? O Juntos pela Dança Brasil, no caminho para uma associação. Também é uma associação. Então, nós temos também um cadastro de bastante profissionais, que inclusive, a gente poderia dispor para o... Sim. Aqui no inciso 8º do artigo 8 diz o seguinte, cita os cadastros, o SNIC, o Sistema de Informações do Artesanato, cadastro distrital, municipal ou estadual de cultura, ou o artigo 8º diz outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da lei do PRONAC, nos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação da lei. Ou seja, se um de vocês teve um edital, algum projeto que foi interrompido, isso vale como um cadastro, porque isso já consta na base de dados do governo federal. Então, a lei diz que também é possível. Vocês utilizaram os cadastros existentes no município, no estado, os cadastros federais, ou se você já tem algum projeto, algum edital em andamento, com certeza a base de dados locais que passa esse recurso para vocês tem esse cadastro. Então, você aí, Márcia, que está mais afastada, vou dizer assim, do centro, que aqui a gente tem o Fabiano maravilhoso da Funarte, que com esse grupo todo bem organizado, facilita muito. Então, era bom você ver isso, inclusive tentar, de repente, uma conversa já no município, já dentro dessa comissão da dança que vocês vão prever, para atender os estados e municípios de uma forma geral. Tá. Fabiana, a Márcia poderia depois entrar em contato contigo para tentar ver essa forma de, né, de como... Sem dúvida, sem dúvida. E é justamente isso. Assim, eu lembro que quando a gente participou da questão do próprio SNIC e a possibilidade desse cadastro, e aí, Cris, eu acho que poderia ser justamente a gente agregar isso, né? Esse nosso, ele é nacional. A Márcia, no caso do Paraná, se ela entrar no estado ali, o linkzinho estado, ela pode separar, tá separado por estado, né? Independente das linguagens também, profissionais da dança em toda a cadeia produtiva. Então, sem dúvida, ela pode pegar e agregar todo esse mapeamento que ela tem lá do Paraná e botar dentro ali para a gente evoluir, inclusive. Claro. Tá, o que eu anotei aqui, aí eu queria só uma ajuda de vocês, porque eu acho que meio que a gente está finalizando, né? Eu acho que assim as perguntas acabam rodando e só para não alugar ninguém, para a gente ter gás para
para continuar essas reuniões que vamos precisar. Então, eu anotei aqui que eu acho que a primeira coisa era a gente tentar marcar essa reunião entre, enfim, Fabiano, Diego, né, porque são aqui os dois nossos nortes, o Sindicato da Dança, tentar com a Suliema lá, o Raymond, porque é da Comissão de Cultura do município. E aí, Diego, a gente precisaria tentar ver de marcar com a secretária municipal de cultura e secretária estadual de cultura, porque eu acho que se a gente faz um bolo desse com todas essas instituições e com todos esses nomes de representantes, a gente faz um ofício, Beth, bonitinho, pelo sindicato, e a gente faz pode ser online, né? Deve ser online, até porque não podemos, mas tentar já nos organizarmos e criar essa comissão para começar a entender de que maneira a gente vai chegar à frente. Alguém tem alguma outra... Eu fiquei com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida, depois eu gostaria de falar, mas pode falar, Beth, se quiser primeiro. Acho que é o Renato. Não, eu só acho que a gente, como a gente tem feito o tempo todo, tem que ser uma ação rápida e precisa para que a gente não perca tempo. Né? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso para a gente não perder tempo e ir diretamente no assunto, para quando chegar essa verba, a gente realmente estar tranquilo que isso seja feito de uma forma bastante democrática e direta. Uhum. Uma coisa que eu já vou até, Fabiana, é importante eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro a situação, por exemplo, lá no Ceará, o Fabiano Piuba já fez uma reunião, inclusive, com o jurídico do governo do estado, porque eles vão começar a utilizar a Miroski para esse edital, porque existem alguns impedimentos jurídicos do repasse do recurso sem o cumprimento da prestação de contas imediata da contrapartida. Então, que vai ser cobrada após o período, né, da pandemia. Vocês terão 120 dias após o período da pandemia para apresentar a contrapartida que vocês vão propor dentro das atividades de cada setor. Então, eu acho que seria importante também, viu, gente, Fabiano, vocês que estão essa comissão, se organizar com os pontos do projeto, pegar os critérios, analisar, pegar o que você já tem e conversar com a secretaria e talvez até já avaliar junto com o jurídico esse repasse. Tocantins está fazendo isso, Amazonas está fazendo isso, Acre está fazendo isso, Pará está fazendo isso, todos já estão pedindo uma conversa com o jurídico, porque vocês podem receber isso como uma premiação ou como uma medida emergencial mesmo. Mas é importante vocês pensarem nisso agora, para que depois, gente, conforme as medidas, vocês não serem cobrados por isso. A gente tomou todas as medidas possíveis dentro do legislativo, mas como cada estado e cada ente vai trabalhar dentro da sua legislação, tem estados aqui, por exemplo, a gente conseguiu colocar Miroski em praticamente todas as execuções de emendas parlamentares, todas têm a Miroski. Não usa mais o 8.666, mas eu não sei como está trabalhando o Rio de Janeiro. Então, para que vocês tenham esse repasse vinculado diretamente à lei e que isso não cause nenhum prejuízo futuramente ou que cause um impacto de vocês de atrasar esse pagamento. Eu acho que é importante vocês também se atentarem a isso. E vocês têm o Fabiano aí, que é do Executivo, né, federal, e que pode com certeza dar esse suporte. A Marluce coloca sempre que o jurídico do próprio sindicato também sempre tem respaldo. Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante vocês colocarem e pontuarem na reunião. Tá, Rê, fala. Está fechado, peraí, Renato. Só um minuto, só pedir. Peraí. Fala. Foi? Está me ouvindo? Foi. Eu acho que a pergunta que eu fiz foi exatamente o que a Beth colocou, dessa organização e ser o mais rápido possível. Mas ela colocou uma coisa bem séria agora. Por exemplo, para lá na frente, a gente não ter uma dívida muito grande, porque isso é uma ajuda emergencial, entendeu? A gente não tem que dar essa contrapartida que vem depois, onde para a gente não rolar para frente, onde a gente pode se enquadrar para não ter essa contrapartida porque contrapartida tudo bem, a gente pode até abrir, a gente faz isso, né? A gente já fez isso, as lonas e assim, mas tem uma coisa que a gente não uma dívida, entendeu?
Não tem que gerar um espetáculo X e gerar uma dívida para essa contrapartida. Exatamente. Porque A esse Cris dinheiro pode vai responder. estar Acho que ela já... eu queria que ela falasse um pouco mais. Ela tocou nesse assunto, sobre isso, um pouquinho detalhado, como é que pode, até para todo mundo entender como é que a gente pode se enquadrar nisso. Vou só olhar aqui, eu vou seguir o meu manual aqui. Bom, aqui diz o seguinte, ó, aqui não teve como a gente não botar contrapartida, nós não queríamos fazer isso, então nós conseguimos colocar para 120 dias após o processo da pandemia, ou seja, isso acabar em dezembro, vocês vão ter 4 meses para após esse período apresentar a contrapartida. Nós deixamos aberto que o material, assim, cada setor vai apresentar a sua proposta, obviamente de forma que não se prejudique no futuro, ou aqueles que podem apresentar agora, seja por aula, seja por formação, né, por internet, ou de repente fazer um programa numa rádio comunitária, tudo isso é possível. Então, o projeto deixou isso bem amplo, com prazo maior, para que vocês não tenham que, tendo que lidar com o problema, com as dívidas, não poder trabalhar, ainda tenham que pensar nisso. Mas eu acho que é importante avaliar o que pode ser feito agora, de repente. Vocês, né, muitos aqui eu estou vendo que estão em escola, de repente criar algum programa, alguma coisa que seja mais simples nesse momento, e de repente já pensar tudo isso, né? Agora, nesse período, nesses 30 dias que tem, para que isso não... Porque esse dinheiro não terá que ser pago, tá, gente? É um dinheiro que ele é da cultura e vai para a cultura. Ele não... Estados e municípios não terão que retornar esse recurso para o governo federal. Ele fica como prêmio para vocês, ele é uma medida emergencial. Então, vocês devem se organizar com essas contrapartidas de forma leve, Renato. Sabe? Que tem um recurso. Posso completar essa... Claro. Perdão. Era exatamente isso que eu queria saber, porque eu tenho uma companhia, como minha companhia, apesar de ter 34 anos de existência de espetáculos ininterruptos e todo ano é um espetáculo, é claro que a gente pode dar contrapartida em abrindo ensaios, até apresentando, mas a gente, você esclareceu muito bem desses 20 dias, essa obrigatoriedade, porque a gente vai estar abarrotado de dívidas, abarrotado de compromissos, de compromissos, sem saber o que a gente vai, para onde a gente vai correr, né? Porque a gente, depois disso, vai ter já estava numa crise, a cultura já estava numa crise bem antes. Pós vai ser pior, vai ser assim, a gente vai ter um acúmulo de dívidas e vai rolar para frente, entendeu? E esse era o meu medo e a Cris respondeu muito bem. Obrigado. Tá. O Cleiton e o Diego querem falar. O Cleiton tem mais ou menos, o Cleiton tem mais ou menos o mesmo perfil que eu. Exatamente. Até completando isso, porque tem que ver, Cris, para a gente de repente assim, então eu vou dar X aulas online, por exemplo, ou vou dar uma aula numa rádio, um exemplo, estou aqui chutando. Se isso realmente vai ser válido, porque as novas diretrizes de teatros, por exemplo, eu estou em Miami nesse momento, que eu vim para cá em janeiro para fazer um espetáculo aqui, que ia ser em maio o espetáculo, e agora o espetáculo foi para novembro. Temos uma data a priori para inaugurar o espetáculo que a gente vai fazer aqui. Só que acontece o seguinte, a gente já tem uma fase aqui dada pelo governo, pelo município de Fort Lauderdale, e o seguinte, se tiver na fase 3 da epidemia, a gente vende uma cadeira e pula uma. Se estiver ainda na fase 2, a gente vende uma cadeira e pula duas. Ou seja, nunca teremos um sold out durante um bom tempo no teatro. Então, se a gente está tentando vender o máximo, 1000 lugares no teatro para poder ter uma boa receita, a gente só vai conseguir vender no máximo 500 lugares. Então, acho que essa contrapartida poderia ser muito bem... eu sei que está tudo muito novo agora, né? Mas ser bem legal colocada, para a gente não falar assim, eu dei 3 aulas online, minha contrapartida, e de repente isso não for aceito e ter que realmente comprovar um espetáculo, uma formação de plateia, e a gente não vai ter
lugar para isso, para dar o grátis, que a gente sempre dá. Eu sei que todo mundo dá convite grátis, cortesia, promoção de plateia, né? Mas nesse momento, hoje, aqui nos Estados Unidos, nós já temos um protocolo de teatro. Eu não sei como é que vai estar isso aí a nível de Rio de Janeiro também. Sim, eu estou procurando aqui a parte da contrapartida. Mas a contrapartida ficou bem genérica também. Certo. Até a redação foi uma sugestão nossa também, para que houvesse essa flexibilidade do prazo. Estou tentando achar ela aqui. Enquanto você está tentando achar, eu acho que... achou? Tudo bem. O artigo 9º. Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no inciso 2 do artigo 2º ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos das escolas públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura local. Aí depois a importância da gente se organizar para estar junto. Aí o artigo 10º, o beneficiário do subsídio da lei deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio, tá? Então, os artigos 9º e 10º da lei tratam disso, quer dizer, fica aberto. Coloca uma obrigatoriedade de trabalhar com escolas públicas ou espaços públicos da comunidade, vocês podem escolher. De repente, quando voltarem, abrir um número de vagas para determinados alunos da comunidade. E também vocês têm aí 120 dias para negociar a partir do recebimento da última parcela, tá? A Sueli estava com a mão levantada, agora eu não estou achando ela aqui. Ela saiu. Fala, Diego, pode falar. Eu acho que a minha pergunta ia ser basicamente sobre o que a Cris acabou de comentar, o que reforça a necessidade de integração entre os entes, porque você penetrar numa rede de escolas públicas, né, precisa ser com método, de forma estruturada, com o suporte da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, mas nós também, não vou fazer a fala da instância municipal, porque a gente entende que é voltado para o trabalhador da cultura, mas na cidade do Rio de Janeiro são mais de 60 equipamentos culturais também, né? Todos fechados no momento, como medidas de contenção, mas que são espaços também aptos, não só aos públicos, mas existem, mas como você está falando de relevância comunitária e ao Sistema Nacional de Cultura, é importante a gente defender o espaço público. E a minha função como gestor de espaço público é essa. Sim. Então, dentro das nossas... Eu acho, Cris, que esse coletivo que está se formando pode também estudar e propor formas de contrapartida para a comissão, numa próxima reunião, né? Para poder encaminhar algo mais elaborado e que atenda às nossas possibilidades. Porque a fala do Renato é importantíssima. Claro. Vem corroborar o que eu estava dizendo antes, que a gente está na calamidade já, desde antes da calamidade virar plano de governo. Então, a gente precisa entender... No centro coreográfico, quando a gente reabrir, nós temos as salas de ensaio, nós temos as possibilidades de apresentações informais, apresentações para estudo, coisas que a gente já faz quando está aberto regularmente. Então, são essas cooperações que entre os entes, entre a Funarte, o Teatro Cacilda Becker, que se fazem necessárias para que a gente também fortaleça toda essa sistêmica, né? Sim. Do que o sistema propõe. Eu acho assim, Renato, só fazer um comentário, Marlúcia, eu acho que é importante isso, Diego e Renato, e demais aqui, que até esse alinhamento com essa comissão é fundamental, porque, por exemplo, quem tem facilidade, por exemplo, eu não consigo parar quieta, eu estou fazendo quase nada, né, de lei trabalhando, e estou fazendo aqui um projeto para Brasília também, ajudando os grupos que tiveram que readequar projetos que eram, por exemplo, espetáculos cênicos para vídeo animação. Então, eu acabei pegando a produção executiva de alguns projetos e conseguimos negociar na Secretaria de Cultura, eles mudaram o edital, possibilitando esses mecanismos. Talvez vocês poderiam, como a lei deixa aberto,
Vocês poderiam propor, né? Aqueles que querem fazer uma medida agora, que seja por internet, ou aqueles que querem abrir vagas com as suas comunidades no espaço cultural ou na escola pública, depende do perfil de cada um, já de repente identificar isso, já negociar isso com a Secretaria de Cultura para ela fazer o remanejamento com a educação, ou o que tiver que ser, até para ajudar já nesse momento, né? E já criar essas possibilidades de contrapartida, seja por rádio, seja por internet, ou seja em aula presencial. O edital, o projeto de lei permite vocês ajustarem, porque isso vai depender da relação de vocês com o ente, com os entes, seja municípios ou estados. Por isso, acho que a importância também da gente fazer isso que o Diego falou é muito importante, a gente já criar um formato das contrapartidas, entendeu? E aí a gente pode pensar em tudo, nas companhias, nos espaços, nas escolas de dança, formatos de há tantas bolsas para crianças de escolas públicas, porque a escola voltando, a academia voltando, vai voltar dessa forma. A companhia voltando, de repente, a um workshop, ou seja lá o que for, enfim, pensar em contrapartidas que não sejam gastos, entendeu? Sejam contrapartidas viáveis, oficinas, algo desse tipo. Carlinhos, você está com a mão levantada, você quer falar? Cris, só uma dúvida. Agora, falando como produtor, eu tenho uma companhia de dança e agora eu também produzo um festival de dança, é o Move Rio. E eu fiquei pensando como é que seria esse encaixe de eventos, eu fiz o manifesto também dos festivais, que iriam acontecer, mas não são tipo instituições, digamos, que sejam mensais, né? São eventos que acontecem esporadicamente, mas tem uma grande pré-produção, digamos assim. O festival existe uns 6 meses, 5 meses de pré-produção, que ele precisa ser executado para, sim, acontecer em uma determinada data. Por exemplo, eu tenho uma equipe de produção que trabalha comigo e eu não liberei ninguém. Estão trabalhando e a gente está só empurrando para uma data que a gente não sabe ainda como vai ser e como vai ser. E como é que se encaixaria isso dentro dessa lei? Se encaixaria, né, para esses eventos e festivais, digamos assim. Eu acho que tem outros festivais também que devem ter essa mesma dúvida. Olha, o projeto ele ficou aberto. Eu acho que se você tem uma companhia, você comprova o CNPJ, com toda certeza você vai conseguir o recurso como gestor, né, de um ato, né, de uma programação permanente, seja ela a cada 6 meses, seja ela se acontece uma vez por ano. E os demais vão ter que ir atrás da renda mesmo para receber a remuneração. Existem os outros critérios de projetos de lei que permitem, que são os outros artigos, o 14, o 13 e 14, se eu não me engano agora, que ele permite que você negocie com né, referente ao edital que você ganhou ou que está te mantendo, que você pague a sua equipe com os recursos do edital e que você execute após a pandemia. O projeto de lei permite você poder negociar isso com quem está com o edital, com a instituição que você ganhou para poder realizar o festival. Todas as datas provavelmente terão que ser alteradas, né? E, mais uma vez, assim, todas as companhias, elas estão tendo o CNPJ cadastrado e tendo uma programação que você comprova, inclusive, que você está impedido, isso, com toda certeza, não vai causar problemas para você receber o recurso. É possível, sim. Obrigado. Vânia, mais alguma coisa, gente? Sim, Marluce. Até o Carlinho falou agora sobre festival. Eu tinha 2 perguntas para fazer. Uma que é em relação a festival de dança mesmo, que esse seria o meu 12º ano, né? Em maio a gente teve que adiar. Só que eu tive um projeto, eu escrevi um edital desse festival tem 2 ou 3 anos, que ele caiu em exigência, como eu tinha dito no começo da conversa, e aí eu deixei para lá. 2 vezes eu tentei cumprir para poder ter recursos, né, para o festival. O festival existe há 12 anos, a gente dá premiação em dinheiro, mas tudo com recursos próprios. A gente acredita que com as taxas e com a venda de ingressos a gente consegue pagar as premiações em dinheiro e despesa com jurados, troféus, enfim, toda a equipe, tudo. E a gente, graças a Deus, tem cumprido e Deus tem me honrado, eu tenho conseguido cumprir com as obrigações, mas nós escrevemos esse festival há 3 anos e foi negado. Então, eu queria saber se esse projeto, que na época
foi negado, se a gente tem como, porque o Vidança, ele é um festival que ele não tem CNPJ. Quando eu escrevi os projetos, eu escrevi como eu, pessoa física, a Vânia, e não o festival, a pessoa jurídica. Então, mas eu dei entrada, tudo direitinho, e eles mandaram essas exigências na época. Eu quero saber se isso é uma comprovação da existência desse festival, além dos documentos que eu já tenho, que eu tenho, né, tudo documentado desse festival, se eu tenho como também me enquadrar nisso. E a segunda questão é a contrapartida da gente, vai ser num período de quanto tempo essa contrapartida? São essas duas perguntas. Bom, eu acredito que esse caso do projeto, Vânia, ele é bastante específico, né? Porque se você não conseguiu, eu não sei, porque tudo depende do edital. Se o Rio de Janeiro abrir edital para festivais, é uma coisa que vocês podem propor, inclusive, incluir o item festival, né, nos editais, como eu disse. 20% do recurso que vai para o Estado e para o município é para editais, tá? Inclusive para fazer esse atendimento, viu, Carlos? Para que as pessoas que tiveram que interromper possam ter um edital mais imediato para receber essa grana e poder desenvolver o projeto. Então, eu acho que isso também é mais um critério que vocês podem tratar com a Secretaria de Cultura, porque a gente não sabe como que eles vão conduzir, ou que tipo de edital eles vão efetivar, né? Aqui nós fizemos um edital digital para cobrir todos os projetos que tiveram que ser interrompidos, inclusive festivais. O Distrito Federal lançou ontem esse edital aqui, mas nós aqui são 400 pessoas atordoando o secretário de Cultura, que o cara não vai nem na padaria sem ter uma plaquinha. Precisamos do FAC. Aqui em Brasília é assim, eu sou do movimento cultural aqui também. Então, o Bartolomeu aqui, a gente não é fácil, gente. Tem jeito de você, desculpa, tem jeito de você disponibilizar esse edital aí de Brasília, dos festivais, para a gente? Eu posso passar o edital para vocês verem. Os editais. Eu acho bacana a gente ler isso, que é interessante. Gente, eu, sem querer cortar, mas é porque a gente tinha feito uma proposta de uma reunião de mais ou menos 2 horas e a gente está chegando meio no fim, né? A pergunta da contrapartida, Marluce? O período da contrapartida? 120 dias após a pandemia. Após isso. Aí vocês negociam, provavelmente, de acordo com o recurso de cada um, também vai ser um critério que estados e municípios vão ter que criar, né? Porque na época a gente avaliou, tem espaços que tem 80 funcionários, tem espaços que tem uma pessoa, já que abrange uma infinidade, né, de possibilidades esses espaços brasileiros. Então, eu acho que de acordo com o valor, talvez ali, se vocês possam já estabelecer qual vai ser esse critério, né? Quanto tempo disso? Por exemplo, vamos atender 20 alunos da rede pública durante um ano? Né? Não dá, a minha escola não consegue, porque senão eu vou quebrar, preciso fazer dinheiro. Então, eu vou atender 5 alunos. Então, eu acho que isso vem muito da proposta que vocês vão fazer ao município para contemplar, de acordo com a realidade da comunidade de vocês. A gente pode fazer isso por percentual de alunos, né? 10% do meu percentual dos meus alunos vai ser de bolsa. Acho que isso aí é bem tranquilo de fazer. Então, eu acho que a partir de segunda-feira, porque amanhã a gente pretende ninguém falar de nada, então a partir de segunda-feira a gente tentar fazer isso, Fabiano, Diego, Beth, aí outras pessoas, acho que Carlinhos... Amanhã não, esse sábado não, Marluce, esse sábado não. Amanhã é sábado, né? Ai, graças a Deus, amanhã é sábado. Então, a gente tentar fazer... A Sueli se despediu aqui, era isso. Ela disse que a Cacau Gondomar está aqui. A Gagá... Eu tô aqui. Eu tô aqui. Oi, Cacau. A Cacau, você sabe que você vai trabalhar, né, amiga? Porque a gente vai precisar muito de alguém que entenda para ajudar aqui todos os da dança. Vai conseguir fazer alguma coisa com a Cacau, gente. Olha, que lindo! É uma realização, maravilhoso, tá ótimo. Porque, assim, eu acho que se a gente consegue já criar uma diretriz, como o Diego colocou, né, de utilização desses espaços públicos, que aí a gente já tem o aval do Diego e do Cacilda Becker, né, Fabiano? Se a gente já cria algumas regras para as escolas de dança, se a gente já cria algumas regras... E para as companhias também. As companhias Calma, Renata, podem... Não, peraí. Não, peraí, assim, porque a minha sugestão, quando eu falei os dois,
o Diego e o Fabiano era exatamente porque os dois, tanto o Centro Coreográfico tem um espaço, um teatro, como o Cacilda Becker tem um espaço e um teatro, que a gente pode fazer a contrapartida lá. Mas a gente tem outros projetos também e que podem bater ter datas diferentes, entendeu? Depois da pandemia, claro. Mas isso eu acho que a gente pode criar essa reunião primeiro e depois meio que participar todo mundo, entendeu? Né, Beth? Que isso não é bom? Não, é isso mesmo. Acho que a gente tem que agir dessa forma e aí a gente vai chamando as pessoas conforme for a necessidade, mas eu acho que tem que ser rápido para a gente se estruturar, se organizar e não perder, né? Porque o Rio já é tão complicado, né? Não, a gente vai ser rápido, mas a partir a de Beth tem toda a razão. O quanto mais outra, rápido... gente. Eu acho que uma coisa... Fala, Renato. A fila da Caixa Econômica ficou enorme. Teve uma confusão. A Beth tem toda a razão. Gente, Belo Horizonte ontem... Isso aqui é a fila da Caixa Econômica da Cultura. Nós tivemos uma reunião já na Secretaria Municipal de Cultura, já pensando nisso, na lei, em como fazer esse fomento, em como dividir o bolo, porque a gente já faz parte do Sistema Nacional de Cultura, né? A gente agora faz, né, Diego? Belo Horizonte a gente já faz há um tempo, Minas Gerais também. Mas o problema é o nosso governador, que é do partido que negou, que não votou a favor da lei. E a nossa Secretaria de Cultura é atrelada a ele, a Secretaria Estadual. Nós não temos secretaria, ela agora é dentro da Secretaria de Turismo. Então, nós temos não é uma secretária, não, está uma pobreza, uma dificuldade. O Ministério também, agora a gente perdeu o Ministério. O Ministério é aquela pobreza e Minas Gerais acompanhou a pobreza. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês que talvez seja bom. Em primeiro lugar, nós temos obrigação para o Estado repassar todo o valor e para os municípios executarem. Claro. E os gestores que não fizerem isso, eles vão responder e vocês podem processar por improbidade administrativa. Mas aqui isso não funciona, porque aqui as pessoas não funciona, mas elas não passam dinheiro. Aqui a gente processa governador, tá? A gente tirou o secretário no final do ano passado. O pobre do homem não ia nem na padaria que tinha alguém lá de barraquinha dormindo na frente do prédio dele. Aqui o povo é terrível mesmo. Mas assim, os estados e municípios que solicitarem o recurso, que receberem o recurso, porque eu duvido que um não queira receber, ele vai ter que cumprir. E o papel de vocês é cobrar. Então, a lei dá 60 dias para o Estado e dá 60 dias para o município cumprir e passar o recurso. Se não passar, o dinheiro volta para o Estado. E o Estado vai ter que... Não, pelo amor de Deus! Vai ter que executar. Então, quer dizer, por isso que é importante vocês correrem. Por isso que a Beth tem razão. Tem que correr. Tem que correr. Então, a gente está tranquilo. Gente, o município, então, olha a gente só. está tranquilo em Belo Horizonte. Mas no Estado é que é complicado, em Minas Gerais. Mas então, o que eu organizado. Nós já temos o Estado que é complicado. Vou aqui com o meu parceirinho Hugo Oliveira, porque a Beth ela fala assim, tem que correr, mas a gente é que sabe qual é a correria, Hugo. Então, o que eu penso? A partir de segunda-feira, a gente tentar articular aí com o Diego, eu vou mandar mensagem para a Suliema, Cris, aí a gente pode tentar agendar, caso a gente consiga fazer essa reunião online com a Benedita, porque aí seria incrível, né, ter essa pressão dela, e a gente já tentar fazer dentro dessa reunião o pedido para a gente criar essa comissão. O pedido não, a gente vai criar essa comissão. Só que, de fato, a gente vai criar essa comissão. Só que, de fato, a gente tentar estruturar de que forma isso pode acontecer. Diego, você está aí, o Fabiano está se despedindo. Eu acho, gente, que agora é o seguinte, eu botei o projeto de lei, olhem os critérios, separem, já criem os critérios, já façam um documento com esses critérios separados, já coloquem as provocações, as reflexões que nós levantamos aqui, a questão dos prazos, a questão da obrigatoriedade de usar e amparar o setor, porque a lei tem esse objetivo, né? O fato dela ser votado praticamente unânime, 99%, tem um peso, lembrando que o Partido Novo são 8 parlamentares, né? Todos votaram favorável ao projeto, então, quer dizer, são 504
parlamentares contra 8 parlamentares. Isso tem um peso político grande, até para negociar com o Zema, que eu sei que é terrível, eu não suporto, mas a gente tem que atender. Eu falo com todos, atendo todos sempre, mas é importante isso. E eu já vou fazer uma provocação para o Fabiano aqui, que eu não sei se está aqui. Tá. Fabiano, de repente já Acho que não, Fabiano já correu. Fabiano, você apareceu. Já faça essa organização após essa comissão com os outros setores, Fabiano. Lembrando que o governo tem 15 dias para fazer o repasse. Não, eu sou da dança. A minha bandeira é a dança. Não eu sei disso, mas você tem os seus colegas lá dentro. Vamos dar uma agilizada com esse povo. Tá? A partir daqui, se você quiser ter uma reunião comigo, por exemplo, a gente pode botar mais alguém, com o Léo Lessa, por exemplo, a gente cria um mecanismo já para a gente começar a levantar os pontos para a nossa conferência livre. Tá bom, gente, mas é por isso que a dança está sempre organizada, a gente corre na frente. Eu sei. Gente, então vocês já podem ser um exemplo. Cris, só para ficar obrigado, aqui. Cris. Eu vou passar obrigado, o telefone. Cris. Eu vou passar o telefone da Márcia para Fabiano, né? Fabiano para Márcia, baixar esse PDF aqui para quem botou, tá? E pensar nessa reunião aqui a partir de segunda-feira. Tudo bem? É isso? Galera, dizem que amanhã de manhã eu tenho reunião amanhã inteira. Beijo para vocês, boa sorte. Precisando, eu estou aqui. Gente, peraí que a Márcia quer tirar foto. Tira, Márcia. De Belo Horizonte. Galera, muito obrigado. Marluce, tem uma dúvida rápida, muito rápida. Quem são os vereadores e deputados aqui do Rio para a gente apertar do PSOL? Não são todos, amor. A gente vai pegar, não tem isso, é todos. E, aliás, olha só... O que é que você falou do Raymond? Não, é porque o Raymond, ele está na Comissão de Cultura. Tá, ele é da Comissão de Cultura. Tem mais alguém do PSOL? Não. Do PSOL, eu acho que o Tarcísio é da Comissão de Cultura. E o Raymond é do PT. Desculpa, do PT. E só mais uma coisa, a gente disponibilizou a listagem de todos os senadores, os e-mails de todos os senadores que eu fiz uma compilada. É a hora de mandar e-mail separado, encher as caixas de e-mail, certo? Isso, já tô compartilhando isso também e fazendo. Eu também já estou. Tá bom. Eu ainda não comecei a mandar, até para senador que não é de Minas. Então, só para concluir a minha fala aqui, eu vou colocar para a deputada Benedita um encaminhamento que vai ser que a comissão de dança vai propor uma agenda para fazer um alinhamento com o Estado e município para o uso desse recurso. Tá? Vindo esse ofício oficial, oficialmente, ela já conversa, ela está junto com o Raymond e com os demais. O Rio de Janeiro é a base dela, vocês sabem disso, e a gente articula essa reunião facilmente. Se ela precisar ligar para alguém e dizer receba o pessoal de dança, ela faz também. Tá bom? Podem eu já mandei, eu acabei de mandar mensagem para o Adolfo. Ela sabe que a gente está junto e a orientação dela orienta todo mundo, deixa esse pessoal assim, tinindo para quando esse dinheiro sair, todo mundo conseguir receber, né? Que seja uma... Renato Colasso, se você já falou, você estava com a mãozinha levantada, você já falou. Já falei a questão das bancadas mesmo. Tudo bem. Gente, então é isso? Né, galera? Então, obrigado, Cris. Vamos tomar vinho agora. Que eu estava dando aula. Beth. Agradeço Beijo, gente. Foi uma honra estar com vocês. Essa colaboração e essa união é que vai fazer com que a nossa classe vença. Só com essa união e essa colaboração de todos. Foi maravilhoso. Eu, em nome de toda a diretoria do sindicato, agradeço a Cris de ter disponibilizado esse momento, Fabiano Carneiro presente, Diego Dantas do Centro Coreográfico. É muito importante estarmos juntos. Essa é a parte principal. E rápido, gente. Não podemos... Eu acho assim, mais uma vantagem que vocês têm. A sugestão é que tenham editais simplificados. E a Funarte tem um modelinho de edital bem bom. De repente, até um cadastro para recebimento, né? Para quem está mais prejudicado, sabe? Quem está com mais dívidas, quem parou de desenvolver as atividades socioculturais, né, na sua comunidade, tudo isso talvez possa ter peso de critérios maiores. Isso vocês vão ter que também organizar lá. Eu estou pensando vários critérios, mas eu lembrei que os editais da Funarte sempre foram muito positivos. Então, talvez criar alguns critérios a partir daí para um mecanismo de premiação e
emergencial para esse período Covid-19. Tá todo mundo de férias até segunda-feira, hein, gente? Eu não. Não, Cris, a gente se fala entre um almoço e outro. A gente se fala. Um beijo, gente. Beijo, Parabéns. Cris. Obrigado. Tchau. Tchau, Beth. Valeu, gente. Obrigado. Vou fechar, tá? Tá. Beijo. Adorei ver todo mundo. Marluce, me liga. Ele vai